Oi, pessoal! Hoje a gente vai abrir o livro de regras de alguns dos agentes mais eficientes da natureza. Porque, olha, longe de ser algo caótico, os vírus operam com uma precisão que é impressionante. Cada um tem o seu próprio plano de ataque. Vamos mergulhar nisso. Para começar, uma pergunta. A gente tem aqui 3 doenças que parecem bem diferentes, né? Afetam animais, às vezes afetam a gente, mas o que será que conecta todas elas num nível mais fundamental? E tá aí a resposta. Todas elas são causadas por vírus que pertencem a famílias específicas. E cada família, digamos assim, tem um manual, uma estratégia toda particular para infectar, se replicar e se espalhar. É justamente entendendo essas famílias que a gente começa a entender o vírus. Então, para sacar o manual de um vírus, primeiro a gente precisa conhecer a família dele. Vamos dar uma olhada nesse álbum e ver como eles são organizados. Essa classificação não é feita de qualquer jeito, sabe? Ela se baseia em coisas muito importantes. O tipo de material genético que o vírus carrega, se ele tem ou não uma capinha protetora, que a gente chama de envelope, e até o formato dele. Esses 3 pontos é que vão ditar como o vírus age. Vamos começar com uma família que é mestre na arte da mudança, os Orthomyxoviridae. O manual de estratégias deles se baseia numa capacidade quase infinita de se reinventar. E aqui está o membro mais famoso dessa família, o vírus da influência. Todo o plano de ataque dele está contido nessa estrutura que a gente está vendo. É ela que guarda o segredo dessa capacidade de mudar o tempo todo. Então o ponto-chave é esse aqui, olha só. O genoma do influenza A é de RNA segmentado. Imagina que o código genético dele é dividido em 8 pedacinhos separados. É essa característica, essa recombinação, que permite que ele mude de forma tão radical. Agora, o mais interessante é ver como essa mágica acontece. Quando 2 vírus da gripe diferentes infectam a mesma célula, digamos num porco, aqueles pedacinhos de RNA podem se misturar. E o resultado? Um vírus totalmente novo, para o qual o nosso sistema imune não está preparado. E esse gráfico ilustra perfeitamente onde essa mistura toda rola. As aves selvagens são o grande reservatório natural. Os porcos, coitados, funcionam como panelas de mistura, porque eles podem ser infectados tanto por vírus de aves quanto de humanos. E a gente acaba sendo o destino final dessas novas versões. Certo. Agora vamos contrastar essa estratégia de mudança constante com uma abordagem completamente diferente. Deixando os metamorfos de lado, vamos conhecer um especialista. Um vírus com um manual de ataque focado, preciso e incrivelmente mortal. Conheçam a família Rhabdoviridae e o seu membro mais temido, o vírus da raiva. Repara só nesse formato inconfundível de bala. Essa estrutura não é à toa, não. Ela é uma ferramenta perfeitamente desenhada para sua missão. Ao contrário da influenza, o genoma da raiva é uma fita única de RNA, não tem aqueles pedacinhos. A estratégia aqui não é mudar, é se especializar. E a especialidade dele é ser neurotrópico, ou seja, o alvo dele é um só, o sistema nervoso. E a eficácia desse manual é assustadora. Essa citação aqui resume tudo. Uma vez que os sintomas da infecção no sistema nervoso aparecem, o resultado é quase sempre fatal. Não tem segunda chance. E não se engane, apesar de ser um especialista, o alcance dele é global. Essa tabela mostra as diferentes variantes do Lissa vírus encontradas pelo mundo, da África à Austrália, muitas ligadas a morcegos. A estratégia é específica, mas a ameaça é universal. Beleza, agora vamos mudar o foco. O nosso último caso de estudo não é sobre alta mortalidade num único indivíduo, mas sobre um impacto econômico gigantesco e uma capacidade de contágio impressionante em rebanhos. Essa aqui é a família Picornaviridae, representada pelo aftovírus, que causa febre aftosa. Olha a estrutura dele. É bem simples. Não tem aquela camada protetora, o envelope que a gente viu nos outros. É só uma casquinha de proteína. Mas olha, que essa simplicidade não engane ninguém. É aí que está a força dele. O manual da febre aftosa não se baseia em matar, mas sim em velocidade e volume. Essa estrutura sem envelope o torna super resistente no ambiente, e a principal característica dele é ser uma das doenças mais contagiosas para o gado, causando um prejuízo econômico absurdo. E para complicar tudo, como essa tabela mostra, o vírus tem 7 versões diferentes, os sorotipos. Isso na prática é terrível, porque uma vacina que protege contra um deles não serve para nada contra os outros 6. Essa diversidade faz do controle da doença um desafio global gigantesco. E só para ter uma ideia do poder de contágio, esse número, 200 quilômetros,
foi a distância que o vírus da febre aftosa viajou pelo ar, da França até a Inglaterra, em 1981, levado pelo vento. É uma prova incrível da capacidade dele de se espalhar. Bom, a gente viu 3 manuais bem diferentes: o do metamorfo, o do especialista e o do supercontagiante. Mas o que todos eles nos ensinam juntos? Esse diagrama, o de um coronavírus, ficou infelizmente bem familiar para todo mundo, né? Ele serve como um lembrete muito poderoso de que os manuais de estratégia dos vírus animais não ficam só no mundo animal. E essa é a grande lição do conceito de saúde única. Não dá para separar a saúde humana da saúde dos animais e do meio ambiente. Os vírus não respeitam fronteiras entre as espécies. Entender o manual deles é fundamental para a gente proteger o nosso.